Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre o que os romanos faziam para criar prosperidade. A gente costuma falar muito sobre as antigas civilizações aqui, porque a gente não tem como fugir da verdadeira origem de nós mesmos, né? Se a gente pensar, por exemplo, o que nós chamamos de antepassados, somos nós, né? A gente está lá, só que em outra realidade, como se a gente estivesse criando, começando várias coisas do zero, né? Não existe algo, por exemplo, sedimentado, né? Tudo é maleável, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, as dimensões estão acontecendo ao mesmo tempo. Quanto mais você estuda o mundo das infinitas possibilidades, física quântica, o que nós chamamos de ciência de 300 anos, aliando as antigas civilizações, você percebe, caramba, tem um mistério, tem algo além, né? Como você começa a estudar extraterrestres, mais ainda, né? Você começa a se conectar com pessoas que estudam isso a sério, né? Você começa a ver que, por exemplo, tem muita coisa aí, até mesmo nas pinturas, nas imagens, esculturas, e tem uma conexão espiritual. E hoje a gente vai falar sobre os romanos, né? Mas a gente já falou de vários povos gregos, filosofia, entre outros tipos de povos. E os romanos, eles são fascinantes porque eles vão usar um conceito, e eu gosto muito de usar esse conceito aqui na Alquimia da Mente, que é o conceito de fortuna, né? A palavra fortuna, para algumas pessoas vai simbolizar sempre algo relacionado a dinheiro, né? É engraçado, quando eu falo fortuna, qual a palavra que vem no seu subconsciente? Na maior parte das vezes, eu vou dizer isso porque a gente já fez vários testes, basicamente a palavra fortuna vem de uma grande quantidade de dinheiro. As pessoas elas têm esse entendimento. Então, quando eu falo fortuna, é uma grande somatória. Então, é que nem o Tio Patinhas, né, lá do DuckTales, né? O Tio Patinhas, ele era bilionário, tinha como fala, um cofre na casa dele, onde ele tinha um monte de moeda de ouro, né? No desenho aparecia ele como se estivesse com um traje de banho, ele pulava lá na piscina de moedinhas de ouro, né? E aí, no caso, ele nadava. Essa era a grande história do Tio Patinhas. Mas, logicamente, que ele trabalhou muito, ele comenta isso muito ao longo da história do desenho, até tem várias lições sobre dinheiro, riqueza. É fascinante. Não é o foco aqui do podcast do vídeo, mas eu acho que vale a pena você rever com outra idade agora para você ter até mesmo crenças limitantes que você não tinha quando você estava assistindo quando criança, vão ser desmistificadas você assistindo de novo. Mas fortuna, na base da palavra, a etimologia, né? Etimologia, o estudo das palavras, não tem a ver com isso. A palavra fortuna, inclusive, vem do latim fortuna, mas aí nesse caso tem a ver com boa sorte. Mas a palavra, né, a expressão boa sorte, não vem disso, né? Porque quando a gente fala fortuna, vem de force, né? E force vem de possibilidade, de força. Então, quando alguém desejava fortuna, desejava com que você consiga força para conseguir fazer o que você tem que fazer. Olha que interessante. Então, o verdadeiro conceito da palavra fortuna vem de possibilidade. E a gente fala muito sobre o mundo das infinitas possibilidades hoje. Olha que interessante, né? A gente fala, por exemplo, o poder que você tem de criar o seu mundo, né, como observador de tudo, e você criar do seu jeito, ou seja, sua própria força, o seu poder interior faz com que você gere qualquer coisa. Olha, e os romanos, a gente nem fala, né, porque a física quântica foi inventada agora, o pessoal fala, né? Não, não foi, né? Nunca foi, nunca é, nunca será, porque os conceitos, eles são o quê? Redescobertos. E quando a gente fala sobre isso, é fascinante porque os romanos, eles colocavam isso em prática. A deusa Fortuna era uma deusa, né? Então tinha um arquétipo feminino, como Afrodite, né? Vênus, no caso, para os romanos, né? Afrodite é para os gregos, mas os romanos eles vão trazer muitos elementos dos gregos, porque eles eram uma cultura politeísta. Inclusive, os romanos eles abraçavam diversas culturas, né? Em relação até cultos, doutrinas, religiões. Eles não tinham um preconceito ou tipo de racismo, né? Alguma coisa assim, né? Em relação às outras culturas. Basicamente, eles se apropriavam desses deuses e traziam para o panteão deles. E então, por exemplo, a deusa Fortuna, por representar uma mulher, representa a estética, a arte, a beleza, o que é o correto, o ético, o moral, né? E quando a gente fala de Fortuna, é a força. Olha que interessante. Então, nesse caso, né, o arquétipo da energia feminina traz força para nós. E eu, como homem nessa existência, eu tenho esse arquétipo também. Como, né, você, mulher, também tem o arquétipo masculino. E nesse caso, quando nós unimos, né, a lei do gênero, né,
no hermetismo, né, o masculino e o feminino, você começa o quê? A unir essa força dentro de você, entender que os romanos, para criar prosperidade, eles acreditavam que não no externo, eles não precisavam de algo externo para criar a sua sorte, né, que o pessoal coloca hoje. Você faz a sua própria sorte, é isso que os romanos acreditavam. E olha que interessante, não tinha palestra de motivação, não tinha que você andar nas chamas, não tinha aquela coisa, vamos pular aí para você ficar motivada, motivado. Não, é você. Foi você, é você e sempre será você. Então por isso que é interessante, por exemplo, a gente pensa nos romanos, até hoje nós temos uma influência completamente forte disso. Você vê os filmes, você vê documentários, você vê seriados, você vê músicas, você vê histórias. Muitas delas vieram do que nós conhecemos hoje como a pré-república, a República Romana e o Império Romano, né, que vai ser dividido em Principate e Dominate. Então, assim, a gente percebe que muitas coisas que os romanos fizeram ainda têm influência. Inclusive, na época, né, que eles conquistaram, seria a época que era o que eles conheciam. Mas a gente sabe que outras civilizações se desenvolviam ao mesmo tempo, ao longo do mundo, né? Mas olha que interessante, se os romanos utilizavam esse conceito da fortuna para prosperidade, eles conseguiram serem prósperos? O que você poderia responder para mim? Sim ou não? Né? De uma certa maneira, sim, obviamente. Se eles não tivessem tido prosperidade, eles não teriam um império o qual eles conquistaram. Né? Ou mesmo os bens que eles conquistaram, né? As histórias, as batalhas. Né? Que lembrando que, logicamente, que nessa época teve escravidão de vários povos. Né? Independente de onde você era escravo. Escravo por dívida, escravo por conquista. Né? Independente de... Hoje o pessoal... às vezes fica politizado, né, por causa de partido político, por causa de sistemas de crenças econômico, social, político-religioso, político, como eu falei já. E aí, no caso, na época não tinha essa, né? Se você era dominado, branco, negro, escravo, índio, asiático, mestiço, não importava. Se você perdia a batalha, você virava escravo. Era assim que era na época. Então, assim, os romanos fizeram isso? Sim. Outros povos também fizeram isso. Mas a gente tem que identificar qual que era o nível de consciência desse povo, né? E ao mesmo tempo entender que nós somos esse povo também. Tem até uma provocação, eu lembro que eu vi uma vez da Lúcia Helena Galvão, né, da professora Lúcia Helena Galvão falando sobre isso, da Escola Nova Acrópole, ela falando sobre, por exemplo, as pessoas, né? Então, será que um romano de antigamente ele tinha mais consciência da sua existência no cosmos? Ou hoje nós temos mais consciência da nossa existência no cosmos? Né? E no caso, ela estava trazendo um argumento que o romano tem mais consciência. Porque hoje a gente tem tanto supérfluo, tantas coisas que estão tirando a nossa atenção do nosso interno, até como eu falei, da fortuna, tem a ver com a sua força, a sua própria sorte. Que hoje a gente desfoca rapidamente. Se liga uma televisão, se liga um celular, se toca uma música, você já começa o quê? A devagar a sua atenção, o seu pensamento, sua emoção, a sua atitude. Por coisas simples, você começa, às vezes, até mesmo a acreditar em outras pessoas, ao invés de acreditar no seu próprio sonho. Quantas pessoas hoje têm dificuldade de manter o foco sobre um trabalho que estão desenvolvendo, ou mesmo de focar naquilo que é importante da vida durante o ano inteiro, e aí no 31 de dezembro do ano, quer fazer tudo de última hora e não dá certo. Então é interessante, por exemplo, a gente entender até mesmo conceitos de cultura, investimento, poupança. A palavra dinheiro, inclusive, vem dos romanos. Denários. Denários era a moeda de troca que os romanos utilizavam. Então nós temos uma ligação coexistente com os romanos gigantesca. E muitas das vezes você não gostava de história, ou mesmo a professora de história não ensinava direito, ou mesmo só ensinava você para passar na prova ou para fazer vestibular, e você, por também não estar querendo estudar um pouco, né, naquela época, agora está querendo rever tudo aquilo que você não reviu na sua vida como um todo. Mas presta atenção, entende? Os romanos, eles tinham, ou tiveram, ou têm ainda, porque a realidade está acontecendo ao mesmo tempo, por causa de alguns aspectos. E esse aspecto principal que eu quero falar para você em relação à fortuna é algo atemporal. Você faz a sua própria sorte, você faz a sua própria fortuna, você faz a sua própria existência acontecer. Você não precisa de ninguém externo.
Você não precisa de um guru, você não precisa de um mentor, você já é mentor, mestre, mestra da sua vida. O lance todo é que ao longo da sua história de vida, pessoas foram programando você para não acreditar nessa força, para você sempre ser uma pessoa fraca, desacreditar naquilo que você é capaz de fazer. E como por um passe de mágica, um milagre, esse podcast, esse vídeo passou hoje. Passou hoje. Você está ouvindo agora. Porque é necessário que você reestabeleça essa conexão e faça aquilo que você tem que fazer hoje. Não basta amanhã, tem que ser hoje, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.